Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos Bom iniciar. dia, Neto. Opa, bom dia, obrigado. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? O formulário da aula anterior, que é a aula 17, já está fechado. Quero começar agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui, né? O Hugo, a Natália, a Laura, a Raquel, o Gabriel, o RB Gamer, que eu não sei quem é, o Lucas Bardello, o Ghost Zone, que eu nunca sei quem é também, o Luigi, o Miguel, o Moretti é o Yuri? Não sei se é o Yuri, não sei. A Isabela, a É, Duda e a Sofia. É, Bem-vindos, tá? Agradeço. E vamos iniciar a nossa aula, porque a gente já deixou um tempinho aí para entrar mais gente, né? Então vamos começar. Ó, nós vamos começar corrigindo a aula anterior, né? Que é o governo geral e as missões. E aí a gente parte para a aula de hoje mesmo. Vamos lá. Compartilhar a tela com vocês. Pessoal, tá aparecendo a minha tela para vocês? sim, sim. Beleza. Então vamos lá, ó. Vou pular toda essa parte aí que vocês já sabem, né? Bom, leia a frase a seguir. Com o fracasso do sistema de capitanias hereditárias, Portugal decide extinguir a divisão do Brasil em capitanias em 1548, implantando uma democracia geral. A frase contém dois erros históricos. Quais são eles? Quem me fala um erro aqui? Ninguém? Ninguém sabe? Ó, pessoal, essa frase aqui, ó, esse termo para começar, ele tá errado, né? Como chamava a aula? Era democracia geral ou era outro nome? Ih, tá fraco, hein? Ó, a gente falava em governo geral, tá? Então aqui tá um erro. O outro erro é que Portugal não extingue a divisão do Brasil em capitanias hereditárias quando implanta o governo geral. Então vamos lá. Os dois erros são que foi implantado um governo geral e não uma democracia geral. Os dois erros são que foi implantado um governo geral e em 1548 não foram extinguidas as capitanias hereditárias. Pronto, gente, esses são os dois erros. O primeiro é que as capitanias hereditárias vão coexistir durante algum tempo junto com o governo geral, apesar do fracasso delas. Certo? Ok? Vamos para o próximo. Assinale abaixo apenas as obrigações do governador geral. Pode haver mais de uma alternativa correta. Ah, pessoal, cuidado da. Opa, peraí, tem gente chegando. Bem-vindo. Vamos lá. Assinala abaixo apenas as obrigações do governador geral. Cuidar da colonização e da justiça é uma obrigação. Evangelizar os indígenas não é uma obrigação do governador geral, tá? Isso era quem evangelizava os indígenas eram os jesuítas, né? Defender os colonos, sim, ele tinha o objetivo de defesa também. Organizar as rendas, correto, ele organizava as rendas também. E libertar os escravos, não. Ele não libertava escravo, isso aí na época ninguém libertava escravo, tá, gente? 3. Assinale a alternativa que não contém um objetivo da ordem dos jesuítas no Brasil. Então, os jesuítas, gente, eles impediam a escravização dos nativos, essa aqui eles faziam, catequizavam os indígenas, correto, realizavam missões, tá certo também, mas eles não governavam aldeias indígenas, tá? Eles faziam as missões e levavam os indígenas para viverem lá. Bem-vindo para quem tá chegando agora. Estamos corrigindo a aula anterior, tá? Bom, vamos lá. A respeito dos jesuítas e das missões, assinale somente as afirmações verdadeiras. Pessoal, todos apoiavam as missões? Não, nem todos apoiavam as missões, tá? Lembra, os colonos entravam em atrito com os jesuítas que faziam as missões, porque eles queriam escravizar os indígenas.
e os jesuítas não deixavam. Como os colonos se interessavam por escravizar os indígenas, eles viviam em conflito com os jesuítas. Está certo o que a gente falou aqui em cima. A coroa via necessidade nas missões para ocupar o território. É verdade. Mais gente chegando, peraí. E os indígenas convertidos ao cristianismo não perdiam sua identidade cultural. Tá errado, gente. Essa conversão ao cristianismo fazia o indígena perder sua identidade cultural. Não só isso, como ensinar ao indígena os modos europeus dos portugueses. Então são essas duas. 5. Sobre as câmaras municipais do período colonial, assinale a alternativa correta. Possuíam função legislativa como é hoje em dia? Não, pessoal, não possuía função legislativa. Possuíam funções de defesa militar? Sim, possuía. Então as outras duas estão erradas, mas vamos ver se tem alguma mais errada ainda, tá? A limpeza da cidade não era função das câmaras. Tá errado. A limpeza da cidade era função, sim. Protegiam os indígenas que resistiam à dominação? Não, não protegiam esses indígenas. Quem protegia eram os jesuítas nas missões. Certo, pessoal? Essa foi a nossa correção aqui dessa atividade, tá? Vai ficar gravado aí para quem quiser ler. Vou parar aqui o compartilhamento. Beleza. Pessoal, vamos avançar para nossa aula então. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, levanta a mão, não. Ai, que tonto, eu não consigo ver a mão de vocês, né? Abre o microfone, fala ou manda aí no chat que depois eu olho e a gente conversa, a gente fala e tal, tá? A aula é tranquila e não precisa ter vergonha, tá? Não precisa ter nem um pouco de vergonha. Eu tô aqui falando sem parar, às vezes eu falo uma bobeira aqui, alguma coisa que tá até errada, dependendo, depois eu tenho que me corrigir. E não precisa ter vergonha nenhuma, tá? Quiser abrir a câmera, fica à vontade também, não é obrigado. Mas se quiser falar alguma coisa com a câmera aberta, pode, não tem nenhum problema. Certíssimo? Então vamos lá para nossa apresentação. Pessoal, tá aparecendo aí a nossa apresentação? Sim. Sim. Quem aqui já viu esse monumento aí atrás? Ninguém Eu já viu? vi em fotos. É? Em fotos, né? Alguém sabe onde fica? Pessoal, o monumento que fica em São Paulo, tá? O monumento às bandeiras. Hoje nós vamos falar sobre os bandeirantes, entradas e bandeiras. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Vocês viram na semana passada? Semana passada não, perdão. Acho que foi no mês passado que queimaram uma estátua numa cidade aqui do estado de São Paulo. Vocês lembram disso? Vocês chegaram a ver? Ou não ficaram sabendo? Queimaram uma estátua. Eu lembro. Então, queimaram a estátua de um cara que chama Borba Gato, né? Que ele foi um bandeirante. E queimaram essa estátua. E aí muita gente se pergunta, mas pra que queimar estátua e tal? Vamos conhecer quem foram esses caras, quem eram os bandeirantes e por que eles foram queimados, né? Vamos lá. Bom, vamos relembrar, pessoal, porque relembrar é tudo que a história faz, é ficar relembrando sem parar, né? A gente tem que lembrar das coisas. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e começaram a colonização, né? Dividiram o Brasil em capitanias hereditárias. Isso todo mundo já sabe, vocês já sabem de cor aí, salteado, porque vocês são alunos excelentes, alunos ótimos, que sabem como que funciona, como que funcionou o Brasil no nosso passado, né? E para auxiliar na administração, foi instituído o governo geral pela coroa portuguesa. Os missionários jesuítas tinham como objetivo evangelizar os indígenas, o que provocava atrito com os colonos que queriam escravizá-los. Beleza, o que a gente viu de Brasil até agora foi basicamente isso aí, um resumo, né? Porque tem mais coisa que a gente viu. Então vamos lá, pessoal. O território brasileiro precisava ser desbravado. Ah, professor, o que é isso, desbravado? Precisava
que alguém fosse para o interior, né? Porque os portugueses estavam presentes mais ali na área costeira, né? Mais na área da costa do Brasil, né? Da praia, por exemplo, etc, né? Então, o que que acontece? Os portugueses e os colonos que aqui estavam, né, queriam ir para o interior do Brasil, que era mata fechada, né, gente? O Brasil tinha muita floresta ainda nessa época. Então, indo das praias, das costas para o interior, isso é um processo de desbravar o território, né? Então, tanto a coroa quanto os colonos vão fazer empreendimentos conhecidos como entradas e bandeiras, que vão desbravar esse Brasil para o interior, né? E aí nós temos uma diferençazinha entre o que era bandeira e o que era entrada. Pessoal, essa bandeira não tem a ver com a bandeira lá que hasteia, né? Que fica balançando no vento e tal. Não é a bandeira de símbolo nacional ou símbolo da cidade ou do time, tá? É outra coisa. A gente chama de bandeira as expedições militares que iam para o interior do país com o objetivo de capturar indígenas e buscar riquezas. Olha o que a bandeira ia. Ia além do meridiano de Tordesilhas. Vocês se lembram do Tratado de Tordesilhas que a gente conversou no bimestre passado? Quem lembra? Alguém fala assim, Eu lembro. muito bom, muito obrigado por lembrar. É, então, e além do meridiano de Tordesilhas, vocês lembram que o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, ele dividia o Brasil no meio? Dividia o Brasil no meio, né? Não só o Brasil, dividia o mundo no meio. Uma parte do Brasil do que ia ser o território brasileiro como a gente conhece hoje, tá? Porque na época não era. Uma parte ia ser de Portugal, a outra parte da Espanha. Tanto é que a Espanha vai colonizar a maior parte da América, né? Da América do Sul e Central, especialmente. E, e aquele meridiano ele era para ser respeitado, porque foi um acordo entre Portugal e Espanha. Só que os bandeirantes não respeitavam, porque os espanhóis estavam muito longe dessa. Eles estavam do outro lado da América, né? Então os bandeirantes iam além do meridiano de Tordesilhas, eles iam para o interior do país, além daquela linha imaginária que seria do outro lado da Espanha, e os bandeirantes portugueses, né? Que viviam aqui no Brasil, eles iam além disso, né? Então, bandeirante é o nome de quem empreendia nas bandeiras e tinha um caráter particular, tá, gente? Eram os próprios colonos, pessoas que aqui viviam, contratavam esses caras para ir para o interior do país, especialmente capturar indígena e buscar riquezas, né? Encontrar, por exemplo, minas para mineração e etc, né? Para o interior do Brasil. Eram pessoas com conhecimento de selva, tá? Eles são pintados como pessoas até ricamente vestidas e tal, mas não era bem assim, não. Depois nós vamos ver como uma foto deles aí, tá? É, e você tinha, além das bandeiras, você tinha o que chamamos de entradas, que eram expedições de caráter oficial, tá? Ou seja, o governo português, ou o governo geral, contratavam bandeirantes para fazer as entradas, que buscavam reconhecer o território, aprisionar indígenas e descobrir minas de ouro, tá? A gente vai começar a falar de escravidão daqui a pouco, e vocês vão ver que os bandeirantes, né, tanto nas bandeiras quanto nas entradas, eles também vão ter o caráter de buscar escravos fujões, né? Escravos que fugiam da sua condição de trabalho de escravo, iam ficar nos quilombos. Vocês vão aprender o que é isso, talvez alguns já saibam, né? Eles fugiam e os bandeirantes iam atrás deles também. Então não era só em relação a reconhecer o território, aprisionar indígena e descobrir minas de ouro. Eles também vão atrás de escravos fugidos, tá? Nós temos três tipos de bandeiras, tá? Nós temos bandeiras de caça ao indígena, que os bandeirantes iam em busca de indígenas para trabalho escravo e eles chegavam a atacar missões jesuíticas. Lembra que a gente falou que os jesuítas encontravam resistência entre os colonos para o trabalho deles? Então, os bandeirantes atacavam as missões desses jesuítas, lembrando que os jesuítas eram homens religiosos, né? E nesse ataque eles iam em busca. E aí eles capturavam os indígenas para escravizá-los e eles trabalharem para os colonos, certo? Claro que
não vai durar muito tempo, porque não vai ser necessário o trabalho escravo indígena, porque vai começar a chegar muito negro africano, que foi quem foi escravizado aqui no Brasil, tá? E na América toda, basicamente. Nós tínhamos a bandeira em busca de ouro e diamantes, que no final do século XVII, tá? Então a gente já tá falando aí mais para frente, aqui nós estamos falando ainda do século XVI, tá? Talvez aí chegando perto do XVII. Mas lá no final do século XVII, os bandeirantes reduziram a busca a indígenas, porque, como que eu falei para vocês, não precisavam ficar caçando indígena para trabalhar. E eles passaram a ir para o interior em busca de riquezas, tá? Que abriam muitos caminhos pelo interior do Brasil. Perdão. É, em busca de riqueza do quê? Em busca de minas de ouro, jazidas de diamante, né? Então eles iam atrás porque quem os contratou queria enriquecer. E o que melhor para enriquecer no mercantilismo do que você juntar muita pedra preciosa, muito metal precioso? Olha o metalismo aí, né? E nós temos a bandeira de contrato, que os fazendeiros ou o governo geral, né, aí podia ser uma entrada ou uma bandeira, da colônia contratavam bandeirantes para combater indígenas ou recuperar escravizados fugidos organizados em quilombos, tá? Então aí, como eu falei para vocês, os bandeirantes também iam recuperar escravos fugidos e além de caçar o indígena para trabalhar escravo, eles também combatiam indígenas que acabava oferecendo aí um combate, batalha, né, para o contra contra os colonos que estavam aqui e que logicamente interferiam na vida desses indígenas, né? Bom, pessoal, os bandeirantes eles são pintados, dependendo de quem fala, como heróis ou como vilões. Mas isso aí cabe a cada um de vocês pensar, tá? Eles eram heróis ou eram vilões? Será que os caras que botaram fogo na estátua lá do Borba Gato, eles achavam que os bandeirantes eram heróis ou eram vilões? O Borba Gato era um bandeirante. Se o cara tentou destruir, ele vê os bandeirantes como vilões, né? Então vamos lá. Vou ler aqui para vocês, tá? Os bandeirantes são retratados ora como heróis, ora como vilões. Quando são retratados como desbravadores e responsáveis pela marcha do progresso rumo ao interior do Brasil, são retratados como heróis, inclusive com monumentos espalhados pelo Brasil e dando nome a diversas rodovias, como a rodovia dos Bandeirantes. Quem já foi para São Paulo já viu essa rodovia, né? Chama Rodovia dos Bandeirantes. É a rodovia do estado de São Paulo que você pode andar 120 km por hora, as outras você anda 110. E a rodovia Raposo Tavares, né? Você tem várias. A própria rodovia Anhanguera é um nome de um bandeirante, tá? No entanto, quando pensamos que eles perseguiam indígenas, atacavam missões e recuperavam escravos fugidos, já assumem a faceta de vilões cruéis e sanguinários. A imagem que temos dos bandeirantes é sempre de homens sérios, serenos, bem vestidos e calçados, pois pinturas que retratam os bandeirantes foram feitas somente bem depois da época em que eles viveram. Essas pinturas, portanto, os retratam como homens de poder. As pesquisas históricas indicam, no entanto, que eles usavam roupas simples e andavam descalços na maioria das vezes. A memória do bandeirante foi construída em torno de um mito de poder, quando a realidade poderia ser bem diferente. Então, olha só, pessoal, o bandeirante ele é sempre pintado dessa forma aí, né? Bem vestido, com uma expressão muito séria, calçado. Mas a realidade é que ele provavelmente se parecesse bastante com os povos que eles iam atrás, né? Vestidos com trapos e até mesmo nem sapato tinha, tá? E aí você tá vendo, ó, na rodovia, um lado você pega a rodovia dos Bandeirantes, no outro você pega a rodovia Anhanguera. São duas rodovias do estado de São Paulo. As duas homenageiam Bandeirantes. E Anhanguera, pessoal, é um nome indígena, tá? Significa diabo velho, devido à crueldade com que o Anhanguera lidava com os indígenas, né? Ele fazia um verdadeiro genocídio de indígenas, chegava para matar mesmo e queimar todas as tribos, tá? Era o nome que os indígenas deram ao bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, né? Anhanguera, então, significa diabo velho, é um velho que ia lá e matava eles, tá? Então, fica aqui para vocês o pensamento, tá?
Os bandeirantes, eles ora são tratados como heróis, né? Porque eles iam para o interior do Brasil, então eles desbravaram o Brasil. Você vai ver muita gente pintando os bandeirantes dessa forma, como pessoas de extremo caráter, honradas e etc. Por outro lado, eles matavam indígenas, iam atrás de escravo que estava fugido. É. Então, você tem essas duas imagens deles, ou heróis honrados ou vilões cruéis, tá? Então, vocês têm que pensar por vocês aí nessa hora, tá? Bom, hoje nós conhecemos os processos de desbravamento do interior do Brasil, que são as entradas e as bandeiras. Nós vimos os tipos de bandeiras que os bandeirantes empregavam e nós refletimos sobre a condição do bandeirante no imaginário popular. Beleza? Eu vou parar aqui os slides, lembrando, né? Sempre ficam no para vocês localizarem aí, para vocês assistirem depois, né? Depois tem o link lá no grupo. Agora eu vou compartilhar com vocês a nossa atividade para a gente encerrar a aula, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo tranquilo? Pessoal, apareceu aí o percurso ativo 18? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vou explicar, hein? Sobre as bandeiras, assinale a alternativa correta. Então, nós estamos falando das bandeiras aqui, não das entradas, tá? Então, só uma alternativa aqui vai ser correta. 2. Sobre as bandeiras e entradas, assinale somente as alternativas corretas. Então, aqui sobre as duas, tá? Sobre as bandeiras e as entradas, você vai ter 4 alternativas e uma ou mais, ou nenhuma, né? Não, pelo menos uma tá certa, tá? E algumas estão certas e outras estão erradas. Você vai assinalar somente as corretas. A 3 é sobre aqueles tipos de bandeiras que a gente viu, né? De caça ao indígena, de contrato, de busca de metais preciosos e tal, né? Então você tem 3 tipos de bandeiras. E sobre eles você vai assinalar somente as alternativas corretas. Agora eu quero a 4, tá? A 4 é a que vale mais. Os bandeirantes são pintados ora como vilões, ora como heróis, dependendo do propósito de quem os está retratando. Você acha que os bandeirantes estão mais para heróis ou mais para vilões? Ou nem heróis e nem vilões? Elabore sua resposta, faça uma explicação do motivo para acreditar que eles eram heróis ou vilões. Então essa aqui, pessoal, não adianta ir lá na internet pegar uma resposta pronta, tá? Porque eu quero a resposta de vocês. Então vocês vão pensar, vocês podem pesquisar por fora para ver opiniões e formular a sua? Claro que pode. Mas eu quero que vocês eu quero a resposta de vocês, eu não quero a resposta da internet, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma das questões, pessoal? Não. Não? Não. Bom, última chance aí para alguém falar alguma coisa que quiser, ou tá tudo tranquilo, tudo certo? Bom, pessoal, então eu agradeço a presença de vocês, tá? Muito obrigado mesmo por assistirem. E a gente se vê nas próximas, né? Nas próximas aí a gente se vê. Qualquer dúvida, estou no particular no WhatsApp, pode entrar em contato comigo. E é isso aí, galera. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Então Tchau, descansa, professor. pode sair. Tchau. Tchau, Tchau, professor. tchau. E um bom dia. Falou, bom dia. Tchau, professor. Falou. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais.